Maria teve outros filhos além de Jesus? O Novo Testamento fala sobre os irmãos de Jesus. Mas será que eles realmente eram irmãos dele? Segundo o catolicismo romano, após o nascimento de Jesus, Maria permaneceu virgem até a sua morte. Essa doutrina tem fundamento bíblico? O que as Escrituras dizem sobre isso? Se você quer compreender este assunto, assista esse vídeo até o final. A primeira coisa que deve ser dita aqui é que eu entendo que Maria foi uma das mulheres mais importantes que já viveu neste mundo. Sem dúvida, ela teve uma missão extraordinária de dar à luz o Salvador do mundo. Porém, nós não podemos afirmar sobre ela aquilo que a Bíblia não afirma. E na minha ótica, eu acredito que a Bíblia não afirma a sua perpétua virgindade. Observe que, quando a Bíblia fala sobre a relação de Cristo em relação ao Pai, a Bíblia o chama de Filho unigênito de Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, por exemplo, é dito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, em relação a Maria, não é dito que ele é filho unigênito de Maria, mas que ele é o filho primogênito. Observe que em Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7, o texto diz o seguinte: E enquanto estavam ali, cumpriram-se os dias para ela dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito. Ela o enfaixou em tiras de pano e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Obviamente, Lucas sabia que Maria tinha tido outros filhos, e por isso ele não chama Jesus de filho unigênito de Maria, mas de filho primogênito. O texto de Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25 também ajudam a elucidar a questão. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O objetivo de Mateus nesse texto é enfatizar o nascimento virginal de Cristo. Porém, ele delimita o tempo da virgindade de Maria até o período em que ela deu à luz a Jesus, que é o Salvador do mundo. Aqui nós precisamos lembrar que a vivência sexual no casamento não é pecaminosa. E dizer que Maria teve um relacionamento sexual com José e até mesmo filhos não a diminui em nada. Pelo contrário, o sexo no casamento é visto por Deus de uma forma aprovada e como uma marca de um casamento saudável, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 28 e 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Outro ponto que também deve ser enfatizado aqui é que há várias menções no Novo Testamento acerca dos irmãos de Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 12, versículo 46 e 47, o texto diz o seguinte: Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Mateus capítulo 13, versículos 54 e 56, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Esse versículo menciona pelo menos 4 irmãos de Jesus e um número indeterminado de irmãs. Também em João capítulo 2, versículo 12, depois disto desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. João 7, 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus discípulos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 1 Coríntios capítulo 9, 3 a 5. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como também fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Gálatas 1, 18 e 19, para encerrar. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor.
Como se vê, é claro e abundante o testemunho das Escrituras sobre o fato de que Jesus tinha irmãos e irmãs. Porém, apesar disso, há duas tentativas de resposta para esses versículos. A primeira tentativa é a ideia de que os irmãos de Jesus, mencionados em todos esses textos, eram oriundos de um casamento anterior de José. A ideia é de que quando José casou com Maria, então ele já teria tido um casamento no qual ele teria esses outros filhos e ele era viúvo. O problema dessa explicação é que não existe nenhuma base bíblica que comprove essa ideia de que esses filhos de Maria, ou os irmãos de Jesus, eram frutos desse casamento anterior de José. Isso aí é pura imaginação e especulação, sem nenhuma base bíblica. Algumas pessoas gostam de utilizar o texto de João capítulo 19, versículos 26 e 27, para provar essa ideia. O texto diz o seguinte: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. O argumento é que, se Maria tivesse outros filhos, então Jesus não a teria entregue aos cuidados do apóstolo João. Mas, sinceramente, eu acho que isso é ler demais no texto bíblico. Em todas as descrições bíblicas, nós vemos que há uma ligação muito forte entre Maria e os irmãos de Jesus. Mateus capítulo 12, versículos 46 e 47, João capítulo 2, versículo 12, Atos capítulo 1, versículo 14, vemos que essa ligação é muito forte. E nesse texto em especial, os irmãos de Jesus não aparecem pelo fato de que eles eram hostis a Jesus e ao seu ministério, conforme nós vemos em Marcos capítulo 3, versículo 21, e em João capítulo 7, versículo 5. Além disso, provavelmente eles não estavam em Jerusalém nesses acontecimentos, uma vez que a casa deles era em Cafarnaum. Então veja o contexto. Jesus estava na cruz e naquele momento de impossibilidade ele olha e vê Maria junto ao apóstolo João. E nesse momento ele pede que João demonstre cuidados a Maria, que ele a trate como um filho. E ir além disso é mera especulação. Outro ponto que acaba dando apoio à ideia de que José não tinha filhos antes de Jesus é um ponto que está relacionado aos versículos que narram o nascimento e a infância de Jesus. Por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 15 e 16, o texto diz o seguinte: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Observe que esse texto mostra que na cena do nascimento de Jesus estavam apenas José, Maria e Jesus. Tá, mas alguém pode dizer, porque eles viajaram, então não podia levar a família inteira. Mas vejamos outro texto. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Conforme os versículos 11 e 16, nesses eventos, Jesus não era mais um recém-nascido, ele não estava mais na manjedoura, já tinha passado um bom tempo. Mas aí nós vemos a família de José. Quem era? José, Maria e Jesus. É apenas isso que é descrito. Da mesma forma, em Mateus capítulo 2, versículo 19 a 21, nós vemos o seguinte: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Esse acontecimento se dá cerca de 2 anos depois do nascimento de Jesus. A família de José já estava morando no Egito há um bom tempo. E mais uma vez essa família é descrita como José, Maria e Jesus. Por fim, nós podemos citar Lucas capítulo 2, 42 e 48, que diz que aos 12 anos Jesus foi para a festa da Páscoa em Jerusalém. E naquele texto não se menciona de forma alguma nenhum irmão de Jesus. Agora observe que se os irmãos de Jesus fossem mais velhos, certamente eles estariam naquela caravana também. A ideia é de que, certamente, aqueles que já haviam nascido não tinham idade suficiente para ir para a festa da Páscoa. Por isso que eles não são mencionados no texto.
Por fim, mas não menos importante, o último argumento é que se José tivesse tido um casamento anterior, no qual ele tivesse filhos antes de Jesus, então seu primogênito, e não Jesus, seria o herdeiro do trono de Davi. E isso, obviamente, seria um absurdo.